Estamos aqui com você mais uma vez no programa Frente e Verso, hoje com duas convidadas, a Tatiane e a Marcele. Eu sou Marcele, tenho 21 anos, estou cursando administração no 6º semestre, trabalho e sou mãe. Esse papel de ser mãe leva bastante do nosso tempo. A Marcele, quanto tempo tem a sua neném, Marcele? Tem 6 meses. 6 meses. Então, você retornou ao trabalho agora. Agora, tem uma semana. Há quanto tempo você está nessa empresa de 3. transportes? Isso, Há 3 anos. 3 anos. E foi tudo direitinho? Você teve o seu recesso para poder ter o nenê? O recesso, como é que foi? Sim, eu tive os 4 meses de afastamento, mais 15 dias da amamentação. E também tive umas férias que estava vencida também. E por isso que eu voltei só agora. Mas Então, foi tudo quer dizer, certinho. a empresa foi correta, foi super legal e foi à risca com a lei, né? Que são coisas que a gente sempre se depara com a falta de respeito com a mulher quando ela engravida. Geralmente, quando eles têm um conhecimento prévio, manda embora e paga uma multa, mas manda embora. Mas essa empresa respeitou. Parabéns para a empresa que você trabalha, Marcele. É isso aí. E você, me diz uma coisa, Tatiane. Você estava me contando agora há pouco como é que foi o seu percurso na vida profissional. Porque você acabou de se apresentar, você tem uma graduação em... Eu tenho uma graduação em tecnólogo de recursos humanos. Tecnólogo de recursos humanos. Antes de fazer o tecnólogo, eu fiz um auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Isso. Outra profissão. Outra profissão. E agora eu estou cursando a pós em Direito Trabalhista e Departamento Pessoal. Por que tão diversificadas as profissões assim? Porque o meu primeiro emprego que eu tive foi na área da saúde, que foi numa clínica de fisioterapia. Logo em seguida, eu entrei num consultório odontológico. Então, eu imaginei o quê? Minha área de profissão, área de atuação, tem que ser na área da saúde. Então, eu decidi fazer o auxiliar de enfermagem. Quando eu estava já terminando o curso de 1 ano e meio, eu engravidei. E aí, na área da enfermagem, você tem que se doar muito. Então, e como eu estava com uma bebê recém-nascida em casa e tinha uma filha já de 6 anos, então eu pensei, eu falei, não, se eu for para essa área, me focar nessa área, eu não vou ter tempo suficiente para me doar às minhas filhas. Então, eu acabei não optando dar a continuidade nesse curso. A empresa onde eu trabalhava, ela me abriu portas na área da administração, então eu quis voltar para essa área, focar nessa área. E foi onde eu fui fazer o tecnólogo de recursos humanos. E aí, depois eu saí da empresa onde eu fiquei 10 anos, nessa empresa, saí para conseguir entrar na área de recursos humanos. Entrei numa outra empresa onde eu fiquei durante 2 anos na área de recursos humanos, só que acabei pedindo desligamento pela locomoção, que era muito difícil acesso à empresa, porque a empresa era no Bom Retiro e eu moro em Arujá. Então, era um pouco Nossa, difícil. você atravessava quase a cidade, né? Para ir até lá. Para chegar até o serviço. Então, eu pedi para a empresa me desligar e eu aproveitei esse tempo para poder me doar um pouco às minhas filhas, como eu não tinha tido tanto tempo para me doar para elas. Então, eu imaginei o que? Vou ficar em casa durante 1 ano. Só que aí eu dei continuidade nos meus cursos, porque eu falei assim, quando eu voltar a procurar serviço, se eu não tiver dado continuidade, vai ser difícil para arrumar um emprego. E é difícil, porque hoje eles exigem que tenha no mínimo 1 ano de afastamento de qualquer serviço registrado. Exatamente. E que idade estão suas filhas? Hoje elas estão com 14, com 8 e 7 anos. É meio piscadinha, né? A 7, 8 é a mais próxima. Foi só a diferença de 1 ano e meio. Interessante, porque na área da saúde, você falou da sua dificuldade, até mesmo pela escala, a escala que existe na área da saúde, onde você não tem sábado, domingo e feriado, porém é a área que mais tem mulheres. Sim. Tem muitas mulheres trabalhando, é a área
abre portas, muitas portas para as É mulheres. a área que mais tem mulheres. Então, você ainda teve a oportunidade de poder discernir e optar por não continuar nessa área e poder doar-se um pouco mais para as suas filhas. Sim. Porque eu vejo, então, o quanto não é sacrificante para as mulheres que ainda estão nessa área da saúde, né? Uhum. Então, analisem comigo, não sei, prestem atenção. Você conseguiria estar na área da saúde hoje? Por exemplo, tem uma escala que é de 12 por 36, Isso. ou seja, trabalha 12, folga 36, aí depois não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem nada, é contínuo. Quando cair a sua escala, você que está com uma nenê nova, você conseguiria? Então, eu acredito que eu conseguiria, porque aonde que eu trabalho atualmente é praticamente isso. Eu folgo ou no sábado ou no domingo. Mas é direto, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado, não tem nada. Mas você trabalha de segunda? Então, ou eu trabalho no sábado ou no domingo, mas eu trabalho de segunda, vamos supor, de segunda a sábado ou de segunda a domingo. De segunda a sábado ou de segunda a domingo? É. Então você já estaria mais adaptada para a área da saúde, se fosse o caso, Sim. pela sua escala. É. E aí, quem é que te auxilia, né, na hora de você deixar a sua nenê? A minha mãe e minha sogra. Elas te auxiliam. Sim, minha mãe fica na parte da manhã e minha sogra fica até a hora de eu chegar. Nossa, veja como a gente tem que tentar adaptar de qualquer forma para podermos trabalhar. Agora, um ponto em comum entre vocês duas, vocês foram mãe muito cedo, né? Sim. Sim. Aliás, não é entre vocês duas, é entre nós três. Fomos mães muito cedo. Você foi mãe com que idade? 19 anos. 19 anos. Isso. E você, Marcela? Eu fui com 20. Com 20. Eu fui mãe aos 17. Qual a sua opinião em relação à gravidez na adolescência? Eu acho que a gente acaba perdendo muito. Muito que eu digo assim, é igual hoje eu tenho uma adolescente dentro de casa e explico para ela, você acaba perdendo muito, por quê? Porque você tem que parar de estudar para você poder cuidar da criança durante, que seja 1, 2 anos. No meu caso, quando eu fui fazer o curso de enfermagem, eu tive que deixar minha filha morando com a minha mãe, nessa época eu morava em Guarulhos, minha mãe em Arujá, eu tinha que deixar ela e só ver ela aos finais de semana. Então, o adolescente, quando a pessoa engravida muito cedo, ao invés de ela trabalhar, dela conquistar benefícios para ela em relação de estudo, em relação de tudo, de viajar, de conhecimentos, ela para aquilo dela para se doar para uma outra pessoa. E que depende dela. Que depende dela. Essa é a parte principal, que depende dela, né? Com certeza. E você, qual a sua opinião em relação à gravidez na adolescência? Então, de acordo com o que ela falou, é isso mesmo. Você perde tudo que você poderia estar conquistando, você dá uma parada no tempo. E o tempo em si não para, né? A gente que para cuidar da vida que precisa da gente. Mas quando a gente vai ver, a gente já perdeu muita coisa que a gente poderia ter conquistado. Eu também tenho a minha opinião, uma vez que eu fui mãe aos 17, no hospital eu completei 18, né, que meu filho nasceu no dia 21 de fevereiro e eu completei 18 no dia 2 de março. Eu estava no hospital. Então, eu vejo da seguinte maneira, a gravidez na adolescência é uma coisa muito delicada e que tem que ser conversada em casa. Você é mãe de 3 meninas. 3 meninas. Você é mãe de uma menina. Eu sou mãe de uma menina e de um menino. A gravidez na adolescência nada mais é do que, muitas vezes, a curiosidade. O meu foi na curiosidade. Eu sou fiel em dizer, não tenho vergonha nenhuma, porque quando você é adolescente, você está com o libido aflorado. Então, você tem curiosidade de conhecer de tudo um pouco. E o meu foi na curiosidade. E eu acabei engravidando. Mas o que faltou na minha época, para a minha pessoa, foi a conversa familiar.
o esclarecimento familiar. Hoje em dia nós temos nas escolas a educação sexual, que muitas pessoas criticam, mas eu não critico não, eu acho de suma importância que se tenha para conhecer o organismo feminino e o masculino, como se dá a concepção e os cuidados que se deve ter, não só com a gravidez é uma dádiva, mas as doenças sexuais transmissíveis. Então, falta em casa, muitas das vezes, a conversa. E a conversa ela não tem que ser imposta, ela tem que ser realmente uma conversa agradável, como estamos nós aqui. O que ocorre muitas das vezes é que, olha, não saia com aquele menino, olha, não saia com aquela menina. Aí eles irão sair. Isso é fatídico, não tem como. Falou não, aí é que vão. Então, você tem esse tipo de conversa, você já deu uma abordagem, esse tipo de conversa aberto, porque você ainda tem alguns tabus que traz com você, sim, da forma da sua educação. Sim. Mas você chega a ter uma conversa um pouco mais aberta? Eu tento ter, mas é igual você passou. Eu tenho ainda os tabus que eu trago comigo. Então, e como hoje eu moro junto com a minha mãe, então eu vejo que da mesma forma que ela me criou, ela tenta colocar isso para minhas filhas também. Mas eu vejo que eu consigo ter um pouco mais de diálogo com a minha filha, sim, em relação do que eu não tive com a minha mãe. Eu também, eu fui criada com a minha avó, com os meus avós. Então, eles já traziam um tabu maior ainda, que isso não era assunto para se falar jamais. Isso. Jamais. Imagina, o pai falar de sexualidade ou relações sexuais com uma filha, nunca. Para você ver os erros que vão se perpetuando, e hoje nós temos um índice aí enorme de adolescentes grávidas, né, por falta de conversa e por causa de tabus. Você chegou a ter essa conversa com seus pais? Sim, eu sempre fui muito aberta com a minha mãe. Sempre tive esse tipo de conversa. Só que, no meu caso, eu engravidei porque eu só usava um método anticonceptivo. Isso. E eu fui assim, nunca, sempre aquela história, nunca vai acontecer comigo. Comigo nunca vai acontecer. Acontece com mas comigo não. Comigo nunca vai acontecer. E aconteceu. E acabou ocorrendo. E como é que foi o impacto para falar com a mãe? Olha, no dia que eu falei, um dia depois que eu descobri. Uhum. E foi meio que engraçado, porque eu falei para ela dentro do mercado, numa fila do mercado. Porque eu falei para ela, eu preciso conversar com a senhora assim que a gente chegar. E ela ficou insistindo. O que é? E até a hora que eu não aguentei, eu falei, eu tô grávida. Ela só olhou pra minha barriga e eu já sabia. Ela falou assim, eu já sabia. Aí, assim, não teve brigas nem nada. Ela conversou, a gente se acertou. E tá aí hoje o xodó, o carinho dos pais, né? Babam pela neném. E eu não sei, eu eu lembro como se fosse hoje, porque o primeiro a nascer foi o meu filho, eu via como se eu estivesse brincando de boneca. Eu tinha um cuidado com aquela coisinha, cuidava com carinho, mas a impressão que eu tinha é que eu estava brincando de boneca. Eu não sei se você teve o mesmo sentimento, se você tem o mesmo sentimento, porque eu ainda estava numa fase que eu não me via mulher, eu ainda me via criança, eu ainda me via e fazia atitudes como andar de bicicleta, correr de carrinho de rolemã, empinar pipa, que mais que eu fazia? Bolinha de gude, bafo de figurinha. Eu era um moleque, porque era eu e o meu irmão. Eu não sei como você se adaptou nessa sua fase, assim que você teve a sua primeira menina. Então, eu vejo dessa forma hoje em dia, que eu vi a diferença entre a primeira e a segunda. Uhum. Porque até quando eu tive a primeira, eu estava morando com a minha mãe, não casei, então foi difícil para mim. Tanto minha mãe também tinha esse receio
como que ela vai cuidar de uma criança? Ela ainda é uma criança. Esse é o X isso. da questão. Mas espera lá, já já vamos retornar. Só um segundinho, não sai daí, já estamos voltando. Oi, estamos aqui de volta e dando continuidade a você, Tatiana, que estava falando. Continue, por favor. Então, como eu morava com a minha mãe, então ela tinha ela ainda é muito criança, como que ela vai cuidar? Então eu via que assim, minha mãe tomou muita frente da minha primeira filha. Então era ela que cuidava, ela era que falava o que tinha que ser feito. E eu brincava com ela, falava assim, porque eu sentia ciúmes dela. Ao mesmo tempo que ela... Um sentimento de criança, né? O brinquedo é meu. Exatamente, o brinquedo é meu. Por que você está cuidando o tempo inteiro? E ela só me entregava a minha filha na hora que era para dar mamar. Aí, às vezes, eu falava para ela, por que a senhora também não dá mamar para ela? Porque tudo é a senhora que faz. Então, e eu vi já essa diferença com a segunda, até porque eu já estava numa idade um pouco mais avançada, não estava naquela fase de adolescência e já não morava com a minha mãe. Então, eu vi que a responsabilidade era só minha, entendeu? Então, eu vi essa dificuldade para mim associar assim, eu sou mãe dela. Tanto que, assim, depois de um tempo ela acabou indo morar com a minha mãe, então, tanto que ela fala que ela é filha da minha mãe. E a pequenininha também, para me irritar um pouco, ela fala, não, eu sou filha da minha avó, não sou sua filha. Mas não tem jeito, não tem como fugir, vai se preparando, Marcele. E você, Marcele, como é que você está vendo essa criação da Duda, da Eduarda? Então, é assim, como eu já tinha tido uma experiência anterior, porque eu cuidava da minha filhada, então, quando ela veio, eu mais ou menos já sabia. Só que eu ainda tenho minhas dúvidas. A minha mãe, assim, eu falo que minha mãe é meu braço direito. Que ela que me ajuda a cuidar da minha filha, a fazer tudo. Ela tá me reensinando a fazer as coisas, a como cuidar de uma criança verdadeiramente. Mas, assim, ela é o tesourinho, né? Então... Veste assim, igual uma bonequinha. Nem uma bonequinha. A gente tá em casa, tá toda arrumada. Aí as pessoas falam, nossa, mas você vai sair com ela? Não. A minha filha tem que estar arrumada dentro de casa. Tem que estar uma princesinha dentro de casa. E realmente sempre fica bonequinha a filha dela. Meninas, nós estamos assim no ano de 2017, onde nós estamos tendo uma recessão desde 2014. 2014, bem-vindo, culminou em 2016 e agora nós estamos tentando, eu digo, o Brasil em si, estamos inseridos dentro desse contexto. O que vocês estão vendo na parte, não só da economia, como da educação, o mundo em si, as pessoas? O que vocês estão vendo que está mudando? Porque as coisas estão tão rápidas, mas tão rápidas. Você pisca os olhos, as coisas já mudaram. O que você está percebendo de mudança em tudo, Tatiana, em tudo? Marcele, por gentileza, deem um ponto de vista de vocês em relação ao nosso país, ao mundo, o que vocês estão sentindo de mudança no total? Pode começar. Eu, assim, o que eu vejo em tudo de mudança é que cada dia estão tentando melhorar, mas ainda não estão conseguindo. Não estão conseguindo melhorar em aspectos de educação, em aspecto de saúde, em nada. E eu acho que um ponto que pesa muito nisso é a falta de paciência, a falta de educação que as pessoas estão tendo uns com os outros. Então, eu acho que aonde que está faltar paciência, falta educação, vai piorando cada vez mais. Onde que deveria melhorar, vai piorando para, às vezes, pontos pequenos, coisas pequenas, simples para resolver. Você, Marcelo? Eu acredito, assim, que o mundo está muito precário. Sabe, a educação, o respeito, está tendo muita falta de respeito. Hoje em dia, qualquer coisinha já é motivo de briga, já é motivo de um querer matar o outro. Na saúde, está um desrespeito enorme. Que nem semana retrasada mesmo, eu fui no hospital com a minha filha, hospital particular, e eu fiquei mais de 4 horas no hospital para
ter um atendimento razoável. Não é nem bom, é um razoável. Então, assim, tá faltando é muita falta de respeito. E a educação, eles tentam melhorar, só que não tá conseguindo comportar com o mundo de hoje. Eu não sei, eu tenho um sentimento parecido com o de vocês, com certeza, mas eu tenho prestado atenção que as pessoas não estão prestando muita atenção no outro. É assim, eu é o meu espaço, é o meu caminho, mas o outro é o outro, não interessa se ele está bem, se ele está mal, não interessa. Eu não tenho educação, muitas palavras se perderam no tempo e no espaço. Sim, senhor, não, senhora, muito obrigada, com licença. Quem utiliza muitas vezes essas palavras é feito chacota com ela, é tirado, como se fala na gíria, né? Está me tirando. Então, a gíria está predominando, a forma de falar culta, ela está cada vez mais obsoleta, a não ser quando você vai em uma palestra ou vai em algum outro lugar, que você vê as pessoas falando de uma forma que você não tenha que decifrar, porque muito embora hoje você tem que decifrar o que estão falando. Você muitas vezes não consegue entender. E, infelizmente, uma das coisas que eu estou vendo é a droga está consumindo todas as classes e todas as idades. Não tem mais, olha, porque só os jovens usavam droga. Não. Tem os jovens, tem as pessoas com idade mediana e tem pessoas mais velhas utilizando. Então, eu não sei se falta fé, né? Ser temente a alguma coisa e a alguém, mas eu vejo que está se deteriorando aquele senso de família, aquele senso de humanização. Na saúde, nós buscamos, sempre que eu vejo, uma forma de atendimento humanizado. Porque a pessoa já está debilitada, ela já está necessitada de um conforto, de uma palavra mais amena, e se depara com uma situação de ficar no corredor ou de ser maltratado com um atendimento pífio. O que você tem? O que você quer? Uma vez eu estive no médico, o médico nem na minha cara olhou. Escrevendo ele estava, ele ia fazendo a pergunta e eu tinha que responder estritamente o que ele perguntou. Quando eu saí do script do que ele perguntou, ele me, simplesmente, sem levantar a cabeça, senhora, eu não lhe perguntei isso, se atenha na minha pergunta. Fica difícil uma coisa dessa, né? Então, falta o respeito para com o outro, o respeito ao ser humano. Então, como você bem disse, nesta relação entre o ser humano, as materialidades do serviço como um todo, na área educacional, na área profissional e na área da saúde, falta essa humanização. Falta. E essa humanização é tudo. É tudo, porque hoje em dia se pisam no teu pé, te olham com cara feia, só falta eu te bater. Eu não sei por que as pessoas... O que está ocorrendo que as pessoas estão assim com cordão, como se fala, os antigos falavam, né? Estão com pavio curto. Vocês já repararam? Hoje em dia você liga a televisão, você escuta cada coisa que você fala. Gente, isso não está acontecendo. Isso é impossível. E o que vocês acham da Lei Maria da Penha? Eu acho correto, desde que as mulheres utilizem ela, né? Porque tem muitas ainda que têm vergonha de utilizar. Por quê? Porque quando ela precisa utilizar, a pessoa que está lá para fazer o atendimento não faz da forma correta. Então, além dela ir
precisando daquele serviço. Ela já aconteceu um episódio na casa dela, onde ela já está debilitada, sensível. Ela chega lá, precisando da pessoa, a pessoa que está do outro lado do balcão, não vê ela como uma mulher. Aí derruba mais, vamos dizer assim, derruba mais ainda a autoestima dela. Então ela não procura. Então, infelizmente, não é muito utilizado. Sabe, um dos pontos que eu toco na Lei Maria da Penha? A medida protetiva. A medida protetiva eu vejo como um alvo colocado na mulher. Porque ela não protege nada. Fique 200 metros, 300 metros longe da mulher. Aí ele vai lá, soca a cara da mulher. Isso quando não mata. Então, que eficiência está tendo essa lei? Só das mulheres estarem falando, mas o que assegura que ela não venha a ter uma represália maior? E o que você acha da Lei Maria da Penha? Eu acho assim que a lei deveria ser posta em prática. Porque não adianta essa mulher ir lá, fazer a denúncia, e quando ela voltar, como vocês mesmos disseram, vai voltar, vai ter uma represália maior. Pode apanhar mais ou até chegar à morte. Então, eu acho assim que as mulheres não vão por medo. Porque, assim, se eu for, vai acontecer algo pior comigo. Então, eu não vou. Vou ficar sofrendo calada. Vocês ainda veem a mulher muito submissa? Hoje em dia, não muito. Eu acho que tá... Não vou dizer que não exista. Existem mulheres submissas, mas diminuiu bastante. Ela está tendo mais voz, está podendo falar mais, expressar mais as suas opiniões? Eu acredito que sim. Como você vê, Tatiana? Eu também vejo isso. Eu acredito que sim. A mulher hoje em dia, ela busca por isso, né? Ela não quer mais ficar dependendo do homem. Ela não quer ficar dentro de casa. Então, tanto que você vê que as mulheres hoje em dia, ela trabalha em qualquer área de emprego, ela está trabalhando, ela estuda mais, mesmo ela tendo os filhos dela, ela vai atrás de conhecimentos, ela não fica só escutando. Antigamente, acho que a mulher escutava só a voz do marido. Hoje em dia, não, a mulher escuta a voz do mundo inteiro. Nós mulheres estamos mudando bastante. Não que não gostemos de homem, muito pelo contrário. Não é isso. Nós queremos, sim, estar ao lado dos nossos parceiros, estar compartilhando este mundo todo que está por aí, estar vivenciando todos os momentos em comunhão. Esse, sim, é o nosso papel. É estarmos caminhando ao lado em busca de uma melhora para o casal, para o parceiro e a parceira. Enfim, estar conquistando momentos melhores. Daqui a pouco retornaremos. Até já. Oi, estamos aqui de volta no Frente e Verso com você, dando continuidade ao nosso bate-papo, que está gostoso. Tatiana, me diga o histórico que você me contou agora há pouco das mulheres da sua família. Então, minha mãe casou com 16 anos e ela tinha, como casou nova, a criação que ela teve era de ser submissa ao homem. Mulherzinha tem que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. E aí, ela, para não contrariar ele, ela saía escondido para trabalhar, trabalhava em casa de família e voltava para casa antes dele chegar, para poder dar conta de fazer o serviço dentro de casa, deixar tudo organizado para ele. E mesmo assim, quando acontecia de ter alguma desavença, alguma briga, ou que ela não respeitasse o que ele estava colocando dentro de casa, acontecia dele vir querer maltratar ela ou bater nela. Até que chegou um ponto que ela chegou e falou, não, eu coloco um ponto final nessa história, porque eu tenho que fazer tudo o que você quer. Não quero dessa forma. E meu pai achando que, você nunca trabalhou, você não tem estudo, você engravidou tão cedo, tem filhos, você não tem capacidade de sustentar sozinha. Você vai conseguir sustentar mais 3 filhos? E minha mãe mostrou para ele que realmente ela tinha a capacidade de sustentar os 3 filhos. A gente morava nessa época ainda em Arujá
tinha casa própria, ela mesmo assim pegou os 3 filhos, saiu, alugou uma casa sem profissão nenhuma e foi procurar, foi a batalha, foi a luta, né? Procurar um emprego para poder sustentar os 3 filhos e nunca precisou depender dele para nada em relação disso. E foi isso que ela passa para a gente. Há quanto tempo eles estão separados? 22 anos. Então, que era uma época mais difícil, as coisas em relação disso. Há 22 anos atrás, sim. E tanto que ela teve que enfrentar a família dela, porque o pai dela passava isso para ela. Você casou, você tem que viver casada. Tanto que eles ficaram se falar durante 2 anos, porque ele não aceitava ela ter se separado. Por causa disso. Gente, vejam como são os ensinamentos, né? Vão passando, passando. Se você tem um ensinamento um pouco mais antigo, ele é mais conservador, né? E a posição da mulher ainda é muito submissa. É muito, realmente, a mulher foi feita para procriar, tomar conta dos filhos e conta da casa. Né? A mulher sai, no máximo, para ir para a farmácia, para o supermercado, para a feira e retornar para casa. Não se usava maquiagem e essas coisas mais. Mas os seus pais já não são tão antigos a esse ponto. Não são tão antigos porque minha mãe ela sempre trabalhou fora. Tanto ela quanto meu pai sempre trabalharam fora. Só que depois de um tempo que eles pararam. Mas meu pai nunca proibiu, porque assim, até hoje, se eles saem, os 2 saem juntos, os 2 se divertem juntos. Não tem essa assim, eu tô aqui com os meus amigos, você vai pra lá. Não é assim. Os 2 têm aquela conversa que muita gente fala que eles são o casal exemplo. Porque eles saem, se divertem junto, conversam, brincam. Então tem essa liberdade um com o outro. Tomam suco de cevada juntos. Sim. Olha, veja como são as coisas. A gente só vai analisando que existem famílias, ensinamentos e ensinamentos. E essas coisas é que vão criando estereótipos diferentes. Cada um é cada um. E dali a gente vai construindo, né, as nossas famílias. O seu pai já foi mais moderador, a sua mãe já foi muito mais moderna e foi uma pessoa aguerrida. Foi não, porque ela está aqui, graças a Deus, e que domingo próximo será o Dia das Mães. É uma pessoa aguerrida que já lhe passou essa postura de ir em busca dos seus objetivos, que é o que você passa para as suas 3 filhas. Ao mesmo tempo, seus pais já são um pouco mais modernos e liberais, não são tão conservadores, mas passaram isso para você, que ao mesmo tempo você irá passar para a Eduarda. Eu, ao mesmo tempo, fui criada com os meus avós, bem mais conservadores, mas o meu caminho eu mesmo trilhei para ser um pouco mais moderna. Eu fui desbravando essa burocracia toda, esses tabus todos, e eu fui criando os meus conceitos. Porque quando você é criado com os avós, é mais retrógrado ainda, né? São mais conservadores. Aí eu fui, pelo menos eu fui criando o meu percurso para poder desbravar, como eu cheguei a ser a primeira mulher a trabalhar na faixa portuária, tendo uma empresa de fornecimento de peças navais e industriais, onde a faixa portuária era um lugar só para homens. Você escutava todo tipo de gracejo, mas eu era foco, eu fazia de conta que eu não escutava, porque, enfim, ali era o meu trabalho. Se os outros estavam se sentindo incomodados, era problema dos outros. Eu estava em busca da satisfação dos meus clientes e do meu bolso, obviamente. Então, a gente vai desbravando e descobrindo outros horizontes e formando a nossa estrutura, né? Ao mesmo tempo, na criação dos meus filhos, eu procurei ter um diálogo bem mais aberto. Converso muito com o meu menino e converso muito com a minha filha. São os meus 2 amigos. E tem a caçulinha, que é a Ana Carolina. E assim a gente vai
abrindo mais a estrutura e o alicerce para a família, que é o que nós bem falamos agora há pouco, que falta esse alicerce familiar. E eu gosto de conversar com pessoas de várias faixas etárias, para que você possa descobrir um pouquinho mais como as pessoas estão vendo o mundo na atualidade. Porque o mundo na atualidade não é só a questão de você estar inserido neste mundo, mas são assuntos que em qualquer lugar são abordados. Atualidades é abordada em qualquer lugar, até mesmo num concurso. Então, você tem que estar realmente inserido e tem que estar imbuído deste conhecimento. Porque se você não estiver atualizado hoje em dia, você está fora do mercado, você está fora de qualquer lugar que você possa realmente fazer parte e poder conversar. Porque a questão não é só você estar em um lugar, uma questão é você poder estar, sentar, conversar. E eu falo isso, nós em relação, enquanto mulheres, nós podemos ir em qualquer parte, mas nós temos que ter acesso ao conhecimento. E não tem como não ter acesso ao conhecimento, que hoje nós temos a internet, que nos leva a qualquer parte do mundo. Isso aqui nos leva para qualquer parte do mundo. Se eu não fui pessoalmente, eu vou virtualmente, para qualquer parte do mundo. E você tem agora um acesso legal, tem um bate-papo legal com todos esses meios de comunicação da internet? Eu tenho pouco, não tenho muito acesso, assim, porque você fica muito dependente. Quando você começa a ter muito acesso, assim, eu digo... Você fala isso baseado por quem? Por mim, pelas minhas filhas. Pelas suas filhas. Porque os jovens hoje... Já. Eles... eu tiro pela minha de 7 anos. A minha de 7 anos já chega e fala, mãe, você vai me dar um celular? Eu falo, meu Deus do céu, elas não querem uma boneca, elas não querem... Não, você vai me dar um celular? Eu quero um tablet. Então, eu falo que é onde você tem que mostrar para os jovens de hoje em dia que você tem essa ferramenta que você pode utilizar, mas saber utilizar ela. Não deixar ela ficar como um vício. Te levar. Te levar, exatamente. Que nem eu vejo hoje numa mesa de almoço, todo mundo no WhatsApp. Exato. Não se conversam mais. Ou então se tem uma casa com 3 quartos, cada um tem a televisão no seu quarto e vai para o seu quarto. Isso. O jantar é na frente da televisão no seu quarto. Não se senta mais em volta de uma mesa. Então, a tecnologia, ela é muito boa, mas você tem que saber como utilizá-la. Você utiliza muito? Utilizo. Falar que é um verdadeiro vício. É um vício. Que, olha, assim, é que nem ontem no meu serviço mesmo, a gente estava falando, teve uma menina que ela esqueceu o celular dela. Nossa. Ela, eu esqueci em casa. Uma outra colega nossa falou assim, nossa, e você tá normal? Como você consegue ficar sem celular? Aí eu falei, nossa, gente, já chegamos nesse ponto. Faz parte do seu corpo. Faz parte do seu corpo já. Então, a gente tá muito, assim, hoje em dia o povo tá muito dependente do celular. E para poder acessar tudo a qualquer hora e poder estar conversando com as outras pessoas nas redes sociais. Antigamente, você chegava na casa das pessoas e pedia um copo de água ou café. Hoje em dia, não. Você chega e pede a senha do Wi-Fi. É óbvio isso. Então, quer dizer, o amigo que é amigo tem a senha do seu Wi-Fi. Nossa Senhora! Como se depende hoje em dia dessa maquininha, né? Sim. Mas com uma dosagem... Será que é isso que está mudando um pouquinho a educação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque você não conversa mais igual com a sua mãe, com seu pai, com o vizinho. Você não vai na casa do vizinho ou até mesmo se encontrar ele no portão, você não vai conversar. Não se estoura mais pipoca, senta na porta de casa, né? Exatamente. Você fica o tempo inteiro... Você tem... Igual eu vejo assim, na rede social, a pessoa tem 400, 500 amigos numa rede social, mas se for perguntar realmente quantos amigos ela tem, ela não tem nenhum.
Eu não havia pensado nisso. Ela não tem nenhum, por quê? Porque ela não tem aquele contato com a pessoa. Ela não tem contato de chegar, conversar, contar um problema que ela esteja passando, uma situação. Ela não tem mais isso. Hoje em dia, muitas vezes, o problema que você está passando se seu. joga no Face. É. Vai para geral. Todo mundo sabe que você está bem, que você está mal, que está ocorrendo. Se você está naqueles períodos, se coloca de tudo no Face. Eu acho que a pessoa põe o pé para fora da cama, já está plugada. É assim que você vê também? Assim, não comigo, mas com outras pessoas eu vejo muito isso. Fala quantas vezes vai no banheiro, fala se foi beber uma água, fala se foi comer um pão, tudo reporta no Facebook, tudo. Que eu fico, gente, não precisa falar a hora que você dormiu, nada, não precisa contar. Não precisa ser tão detalhista, né? Você pode falar algumas coisas, mas não fazer assim o diário do seu dia, né? O diário da sua vida. Você não precisa nem mais ligar pra pessoa e perguntar como ela tá. Só você entrar no Facebook dela, você já sabe tudo. Já sabe se ela saiu, se ela deixou de sair, sabe tudo. Meu Deus. Tatiana, para as nossas telespectadoras ali, mande um recado positivo, mande a sua mensagem. O que você gostaria de deixar aqui de mensagem no nosso programa Frente e Verso? Que todas as pessoas tenham mais paciência e fé. Eu acho que é o que está faltando hoje para a gente, é paciência e fé. E você? O que você gostaria de deixar de mensagem para as nossas telespectadoras ali, Marcele? Que todos tenham mais respeito um com os outros, que tenham amor ao próximo, que falta muito no dia a dia. Porque o que você espera para amanhã do mundo para suas filhas? O respeito, como a Marcele falou, é o respeito, porque hoje em dia não tem esse respeito, a pessoa não esqueceu das palavrinhas mágicas, não, obrigado, por favor, licença, está faltando isso. Então, eu espero isso, que elas tenham. E você, Marcele? Eu espero um mundo melhor, com mais segurança, com mais afeto, porque hoje em dia você tem medo de sair na rua. Hoje em dia você sai e não sabe se volta. Se volta. Né? E a gente coloca tudo, nossa, Deus está com uma sobrecarga tremenda. Porque você coloca na mão de Deus e fala, olha, seja o que Deus quiser. É isso aí, gente, Frente e Verso. Agradece a sua companhia, muito obrigada. E até o próximo programa.